sempre juntos. Eu desejo nos saudar a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus queridos. Glória a Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8. Enquanto os irmãos acham, eu quero estender os meus agradecimentos, primeiramente a Deus que criou os céus e a terra e nos concede esta oportunidade para podermos estar aqui nesta tarde. Louvo a Jesus que me concede a oportunidade de tomar esta tribuna santa para fazermos menção da poderosa palavra de Deus. Quero louvar a Jesus, enfim, a todos os servos e servas do Deus Altíssimo. Louvar a Deus pela vida da irmã Inês, que nos antecedeu, nos fez um convite para nos falar da poderosa palavra de Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 8. Se você encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a poderosa palavra de Deus. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, ao qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela lhe disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, virando ele após nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ele ali, retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sua amiga. E a chamando a ela, se pôs diante dele. Porque ele dissera, e disse: eis que tu nos tem tratado com todo o dever, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois por ela? Ele disse: ela não tem filhos, seu marido é avançado e velho. Pelo que dissera a ele: chama, e chamando ela, se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás o filho. E disse ela: não, meu Senhor, homens, Deus, não mintas a tua serva. Agora vamos, meus irmãos, ao versículo de número 26, que diz assim: agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Vai o que, igreja? Mais forte para Jesus. Vai o que, igreja? Glória a Jesus. E você diz amém. Amém.
Meus amados e queridos irmãos, vindos de Jerusalém, essa mensagem requer muita diligência da sua parte para você poder entender a mensagem de Deus nesta tarde. Eu não quero estender muito, porém eu quero ser muito enfático aos irmãos, porque Jesus já tem falado ao meu e ao teu coração através dos testemunhos e através dos vasos que por Deus foi usada nesta tarde. Eu quero, meus irmãos, assim que eu prossega e faço uso da palavra do meu mestre, eu quero dizer algo da parte de Deus para vós outros aqui nesta tarde. É com convicção da minha alma e do meu coração, eu quero dizer para vocês que independente de cor, independente de raça, independente de origem, de diferença de placa, independente de qualquer coisa, circunstância diversa da vida, somente persevere em Deus. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz, no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8, eu encontrei na Bíblia Sagrada, meus irmãos, uma mulher que viu que somente Deus poderia fazer algo pela sua vida, pois a sua situação aos olhos humanos era desesperadora. A palavra do Senhor diz que indo Eliseu a uma cidade chamada Sunem, havia ali uma mulher rica que o reteve a lhe dar pão para ele comer. E diz a Bíblia que aquela mulher ela toma a palavra e diz ao seu marido: olha, eu tenho observado que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, para ele, junto do muro, quarto, colocamos ali uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. E há de ser que ele vindo para cá, certamente se recolherá para lá. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, que Eliseu então vai fazer uma viagem, e esta viagem ele passa então por esta cidade chamada Sunem. Diz a Bíblia que ele vai para o seu aposento, ele vai descansar no seu quarto, mas Eliseu trazia consigo um ajudador que é esse? Geazi, meus irmãos, era como se fosse um copeiro, um servidor do profeta Eliseu. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, que então o profeta Eliseu manda chamar aquela sua amiga para retribuir o que ela havia feito por ele, por todas as vezes que ele passava por aquela cidade. Diz a palavra dos irmãos, e diz a Bíblia, meus irmãos, que então Eliseu manda Geazi chamar a sua amiga. E diz a palavra do Senhor que quando aquela mulher se coloca à porta, o profeta Eliseu então olha para ela e diz: tenho observado que você tem me tratado com carinho, tem sido atenciosa para comigo. Porventura posso eu fazer alguma coisa por vós? Ou porventura posso eu fazer alguma coisa por você perante o rei? Ela toma a palavra, meus irmãos, e diz a Bíblia que ela olha para o profeta Eliseu e diz: não, eu sou uma mulher que habito no meio do meu povo. Parece que vejo, meus irmãos, naquele exato momento, o profeta Eliseu fica inquieto. O profeta Eliseu não entende nem compreende por que aquela mulher não quis que ele fizesse algo pela vida dela, porque nós sabemos que o profeta, meu irmão, ele tem autoridade nos céus e tem autoridade na terra. Uma vez que uma palavra proferida pelos lábios de um profeta, ela não vai por terra. O profeta na terra falando de Jesus Cristo nos céus, assim não tem baixa. Mas diz a Bíblia, meus irmãos, que então Geazi, ele diz para o seu criado, o profeta Eliseu, que ela era velha, o seu marido avançado de idade, e ela não tinha
avançado de idade, juntamente com a sua esposa, e filho. Ora, se não for por ajuda da medicina. Mas diz a Bíblia, meus irmãos, que Eliseu agora achou um ponto fraco, a qual, meus irmãos, ele iria conseguir fazer com que aquela mulher se alegrasse na presença de Deus. Diz a Bíblia, meus irmãos, que então Eliseu manda Geazi novamente chamar aquela sunamita. E diz a Bíblia que então Eliseu vem com aquela sunamita, e quando ele chega com aquela sunamita à porta do quarto, diz a Bíblia, meus amados irmãos, que então o profeta Eliseu, ele toma a palavra agora. Não espera nem aquela mulher dar o argumento. Ele toma a palavra e diz para a sunamita: por este tempo determinado, segundo o tempo do Senhor, você abraçarás no teu colo um filho, segundo o tempo determinado do Senhor. Mas diz a Bíblia, meus irmãos, que aquela mulher ela não aceita, aquela mulher ela questiona, ela não acredita, e ela toma a palavra e diz: não mintas para mim. Mas quando o profeta fala, meu irmão, ele tem poder. Quando o profeta fala, Jesus assim embaixo, diz a palavra, meus irmãos, que segundo a profecia que foi entregue pelo profeta Eliseu, assim aconteceu na vida daquela mulher. Aquela mulher, meu irmão, agora ela não chora, agora ela não se desespera, agora ela se alegra com o filho que havia nascido, segundo a palavra do profeta Eliseu. E diz a Bíblia, meus irmãos, que ele vai trabalhar com o seu pai no campo. E quando ele está no campo ajudando o seu pai, talvez possa eu imaginar trabalhando na roça, na lavoura. Diz a Bíblia que ele começa a sentir dores fortes de cabeça. E ele questiona o seu pai, dizendo: pai, a minha cabeça dói. Pai, a minha cabeça está doendo. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, que então o seu pai ordena a um dos seus criados que leve o seu filho até a sua mãe. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que aquela mulher toma o seu filho e ela senta. E quando ela senta, o seu filho deitado sobre os seus joelhos. Diz a Bíblia então que ao meio-dia aquele filho morre. Aquela promessa, meu irmão, ela está ali por terra. Mas diz a Bíblia, meus amados irmãos, que aquela mulher, posso eu imaginar que ela começa a chorar, ela começa a se angustiar, ela começa a se desesperar. E diz a Bíblia, meus irmãos, que então ela vai até o seu marido. E ao chegar com o seu marido, eles começam a observar, eles começam a dialogar. Diz a Bíblia, meus irmãos, que então ela ordena ao seu marido que dê ordem a um dos seus criados que separe uma jumenta. E então ela ia ter onde Eliseu se encontrava. Mas diz a Bíblia, meus irmãos, que o seu marido ele não deixa, ele solta, não. Hoje não é culpa, ele está de noite. Então diz a Bíblia, meus irmãos, alguém me ouve, amém? Alguém me ouve, meus irmãos, amém? Louvado seja, porque senão você não vai entender a mensagem. Essa mensagem é muita diligência da sua parte, para você entender o que Jesus vai falar com você nesta parte. Escute isso. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que então vai um mensageiro até o profeta Eliseu. E quando ele chega junto do profeta Eliseu, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que Eliseu não pode ir ter com o filho da sua serva que havia falecido. Mas ele então toma um cordão, como se fosse uma capa, e dá nas mãos do criado, e o criado vai até com Geazi, onde estava morto o filho da sunamita. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que eles colocam o cordão de Eliseu sobre o filho da sunamita. Mas diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que o filho ele não reanima, ele não reage, ele não sobrevive e ainda está morto. Geazi agora retorna, meu irmão, e vai ter com Geazi e diz: olha, nada aconteceu, o menino continua morto. Mas diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que então, meus irmãos, o profeta Eliseu disse: leve o cordão e não pare no caminho. Se alguém vos saudar uma paz do Senhor, não tira nada e continue. Ele vai ter com o profeta Eliseu novamente
Ela não compreende o porquê que Jesus Cristo havia lhe dado o filho e depois de alguns instantes o seu filho havia perdido a vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos: há momentos na sua vida ao qual você não entende, há momentos na sua vida ao qual você não compreende, há momentos na sua vida ao qual você se desespera, há momentos na sua vida ao qual você não entende o porquê que você está passando por este processo. Mas diz a Bíblia, meus irmãos, que agora Eliseu vai ter com a sua vida. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que o seu marido diz: vai bem contigo, vai bem com o teu marido e vai bem com o teu filho. E a palavra do Senhor diz que a sunamita diz: vai tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Como vai tudo bem, meu irmão? Sempre que ela chorava, ela estava amargurada que o seu filho havia morrido. E o profeta Eliseu vai ter com aquela mulher e ela ainda diz: vai tudo bem contigo. Você vai entender aonde eu quero chegar nesta tarde, meu irmão. E diz a Bíblia que então o profeta Eliseu sobe para o quarto onde estava deitado o filho da sua vida. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que então ele deita sobre o corpo do menino, com seus olhos sobre os olhos do menino. E então a carne do profeta Eliseu começa a aquecer o corpo do menino. E ele então ministra por 7 vezes saúde. E nós sabemos, meus irmãos, que quando uma pessoa expira, educadamente nós dizemos saúde, saúde, saúde. E diz a Bíblia, meus irmãos, que quando o profeta Eliseu deita sobre o corpo de um menino, diz a palavra do Senhor que ele começa a fazer uma oração. E nesta oração, meus irmãos, posso eu e vejo que parece que o profeta Eliseu, meus irmãos, tem uma lágrima perante o Senhor sobre o corpo daquela criança. E diz a Bíblia, meus irmãos, que então o profeta Eliseu ministra por 7 vezes a palavra saúde, 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 saúde. Pela 7ª vez ele ministra saúde. E naquele exato momento o corpo do menino reviveu. Agora ele chama a sunamita e entrega ela para o seu filho. E a sunamita entrega. Essa ainda não é a mensagem, meu irmão. Aqui foi apenas um bolo. E eu vou começar a servir para vocês agora. Eu garanto para você que deste bolo que eu vou servir, você vai comer até o nascer dessa tarde. Escute isso. Toda atenção é propíssima para que você não perca a mensagem. Meus amados e queridos irmãos, filhos de Jerusalém, escutai-me, por favor. Talvez na sua vida, meu irmão, nesta tarde você só contemplou luta, só contemplou problema, só contemplou dificuldade. Muitas das vezes você está passando pelo processo difícil na sua vida, seja de amargura, de desprezo, de abandono ou de servidão. Mas muitas das vezes o ser humano, pela sua ignorância, ele não quer entender, nem procurar saber o porquê que você está sentindo culto, ou porquê que você está ausente dos trabalhos do Senhor. Nesses últimos dias, meus irmãos, nós nos conhecemos na igreja. Acabou o culto, é Pai do Senhor, vai cada um para a sua casa. Não tem mais aquela união de você ir na casa do seu irmão vir na sua casa. Acabou o culto, o pastor despede dos irmãos com a bolsa apostólica, você vai para a sua casa debaixo da sua vitória. Mas passa uma semana, você não vem. Passa 2 semanas, você não vem. Os murmuradores se levantam, os criticadores se levantam, dizendo: cadê ela? Rodopiava, assaltava na igreja e não está mais aqui. Cadê aquela irmãzinha que há tempos atrás falava em línguas estranhas? Cadê aquele irmão que andava voando na igreja como peixinho, tomado pelo Espírito Santo? Mas, meus irmãos, você tem que fazer como a sua vida fez. E deu a luta contra o deserto da sua vida, que a servidão te assolar. E os criticadores se levantaram e perguntaram: onde está o meu Deus? Quando eles perguntaram, você não vai ter comigo. Tudo está indo bem, tudo está dando certo. Quando as críticas se levantarem, quando as pedradas virem no seu caminho e até chegarem à frente do seu pé,
Não se preocupe, meu irmão, não se murmure. Fique na posição que Deus te colocou. Não saia da posição que Deus te colocou, meus irmãos, por causa que estão dizendo que você não vai longe. Talvez muitos estão dizendo que você não vai conseguir, que nada na sua vida tem dado certo. A sua vida havia perdido o seu filho, aquele ela tanto amava. Mas quando o profeta Eliseu pergunta para aquela mulher: vai tudo bem contigo, minha filha? Ela pergunta: vai tudo bem comigo, sim. Deixa eu te dizer uma coisa, me fala com convicção das minhas palavras, e por favor não me tenha como ignorante. Sabe por que no século XXI, meus irmãos, não existe mais batismo com o Espírito Santo dentro da igreja? Sabe por que não existe mais variação de línguas estranhas? Sabe por que não existe mais, meus irmãos, o renovo no meio dos irmãos? Sabe por que não existe mais, meus irmãos, os profetas na terra por estes séculos? Porque diz a palavra de Jesus Cristo que por praticar a iniquidade o amor de muitos enfriaria. Porque, meus irmãos, nós sabemos melhor do que ninguém que não adianta nós vir aqui nesta tarde pregar uma palavra, meus irmãos, aquilo ao qual eu quero pregar. Não, eu tenho que pregar o que Deus quer que eu fale para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem me conhece aqui sabe, meus irmãos, que eu vou te dizer uma coisa com sinceridade. Eu sou um homem de poucos amigos. Eu sou um homem, meus irmãos, de poucas amizades. Eu tenho uma lista, meus irmãos, em casa de mais de 3 ou 4 mil nomes. Mas durante as minhas lutas, os meus problemas e as minhas dificuldades, eu confesso para os irmãos que mais de 100 nomes já foram riscados do meu caderno. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você está na luta, quando você está na prova, quando você está no deserto, quando você está na escassez, é aí que você vê verdadeiramente é o seu amigo. É no problema, meu irmão, que você vê quem vai estar do teu lado. É no deserto que você vai ver quem vai querer chorar quando você vai chorar. É neste momento, meu irmão, mas nós não podemos ser hipócritas ao ponto de murmurar contra Deus, ao ponto de dizer: meu Deus, o Senhor me deu, e meu Deus, o Senhor mesmo tirou. Eu passei pelo processo, meu irmão, de sexta-feira na minha vida. Só sabe Deus como está o meu coração, só sabe Deus como está a minha alma. Mas eu não fui hipócrita, meus irmãos, ao ponto de questionar Deus o porquê que Ele fez isso comigo, ou porquê que Ele permitiu isso, meus irmãos. Mas aí levando os comunicadores, levando os murmuradores, eles não sabem o que de fato realmente se procedeu, mas já começam a se levantar, mas já começam a dizer isso, dizer aquilo, porque Beltrano falou, porque Ciclano falou. O que está matando as igrejas Assembleia de Deus no meio desse século XXI é a fofoca, é a inveja, é a intriga, é a discussão no meio dos círculos de orações. Porque se a camarada louva e Deus traz de fora para louvar, ela já começa a murmurar dizendo: mas só ela louva, mas só ele prega. Eu não me preocupo não, meus irmãos. Se Deus colocar um melhor do que eu dou glória a Deus por causa disso. Porque quando você pensar que você é o melhor pregador, sempre Deus vai levantar um que vai ser melhor do que você. Quando você achar que você louva melhor, Deus vai levantar uma pessoa que louva melhor do que você. O que eu quero que você entenda nesta noite, meu irmão, é que não importa a circunstância adversa da sua vida. Quando os perguntarem: vai tudo bem, você diga: vai tudo bem comigo, vai tudo bem com o meu marido, vai tudo bem com a minha casa, vai tudo bem com a minha família. Porque fazendo assim, meus irmãos, Deus com certeza vai conceder um milagre para a sua vida. Olhe para o seu irmão que ia sair do lado do meu irmão, e por favor,
Eu já estou concretizando no sábado. Nós vivemos num mundo tão capitalista. Nós vivemos num mundo tão materialista. Que muitas das vezes, meus irmãos, na vida é necessário você perder para você ganhar depois. Eu não estou aqui, meu irmão, nesta tarde. E os irmãos que me conhecem sabem que eu nunca me denominei ser um pregador. Talvez Jesus Cristo tenha conseguido em vida com 26 anos de idade. Apesar de muitas das vezes Satanás se levantar com um grande furadeira até a minha cova. Mas talvez Jesus Cristo, meus irmãos, quando veio na terra, ele ensinou lá os irmãos a humildade. Você tem que ser humilde. Se Jesus tiver um carro, amém. Eu não vim nessa tarde aqui, meu irmão, falar do que Deus é. Eu vim nessa tarde aqui, meus irmãos, não para falar da minha vida, mas para falar da palavra de Jesus. É isso que vocês têm que entender, meus irmãos. Todo mundo sabe, meus irmãos, eu não falo isso com a minha glória, não. Eu sou conhecido pela misericórdia de Jesus Cristo. Alguns que gostam da minha mensagem, outros também não gostam, eu não estou preocupado com isso. Quem gostou, falou muito. Quem não gostou, falou pouco. Mas eu nunca saí da posição que Deus me colocou naquele plano ali, por causa de irmão, por causa de irmão, por causa de fofoca, por causa de intriga, por causa de motivo. Parece que eu não pregador que gosta de subir em cima de uma tribuna, ficar batendo no peito assim, dizendo eu tenho curso, eu sou bacharel em teologia, eu tenho um anel, eu também tenho. Eu carrego 2 cursos, vou fazer o terceiro, mas o meu foi 4, não foi comprado. O que eu quero que você entenda, meu irmão, nessa tarde, eu falo com convicção nas minhas palavras. Jesus Cristo me trouxe nessa tarde, meu irmão, eu te falo demais do sangue de Jesus Cristo. E tem muitas pessoas aqui nesta tarde, meu irmão, que já não estão mais suportando tanta luta, que já não estão suportando mais tanto problema, tanta dificuldade. Tem pessoas aqui nesta tarde que só sabem Deus como está o coração, só sabem Deus como está a sua casa, uma bagunça. Mas Jesus Cristo me trouxe